Bom dia a todos. De antemão até peço desculpas se eventualmente ter que dar uma tossida, mas a garganta está meio prejudicada, né? Mas a gente dá uma tossida e dá uma limpada, né? Quando me convidaram para fazer esse evento, eu fiquei pensando no que falar e que trouxesse algo a mais, né? Além daquilo tudo que a gente já sempre viu em congressos. A gente fala de técnica, fala de tecnologia e bem sabemos que a aviação hoje está bastante sedimentada no que tange a técnica e tecnologia. Eu tenho ultimamente trabalhado na defesa da aviação agrícola nesses momentos aí de tentativas de proibição. São Paulo, agora está surgindo Mato Grosso do Sul, e não está sendo muito difícil defender, aliás, nada difícil defender a tecnologia de aplicação aérea no que tange a técnica e tecnologia. Mas, em contrapartida, também a gente tem experimentado momentos que trazem para nós a percepção de que nós podemos, enquanto aviação agrícola, fazer algo para, digamos assim, melhorar a nossa imagem ou nos tornar menos propensos a esses ataques. E esse é o foco que eu vou colocar nesse momento aqui. Eu vou trazer para vocês algumas ações que, ao meu ver, é a minha percepção. Eu botei o Zezinho aqui a colocar o título da palestra, né? Enquanto isso eu vou falando para vocês, que no meu entender vai trazer, digamos assim, uma posição um pouco mais confortável para nós, tá? Então é isso que eu chamo de ações gerando sucesso. O que nós temos que fazer enquanto empresas para termos mais sucesso, né? E enquanto setor para que nós sejamos um pouco menos propensos a esse tipo de ataque. Bom, vamos lá. Qual é a nossa realidade hoje, então, centrando a palestra nesse foco? O nosso problema hoje é a questão de críticas e ameaças de proibição por pessoas que desconhecem totalmente a atividade, e isso a gente tem essa percepção quando se aproxima até das pessoas responsáveis pela aplicação da lei, e a hora que você explica o que a aviação agrícola faz, como faz, o nível de segurança que tem, eles dizem, puxa, mas é tudo isso? Então eu entendo que quem falha nesse momento somos nós, em não divulgar como é o nosso trabalho. Bom, nesse contexto atual, não fazer nada não é uma opção. Nós temos que nos movimentar, né? E outra, fazer mais do mesmo também não é somente a opção e não vai nos levar a um degrau superior. O que eu digo com isso? Nós sabemos que temos boa tecnologia, nós temos uma técnica suficiente para fazer aplicações de gotas de diversos tamanhos. E também quero fazer um apêndice no seguinte, hoje nós não podemos nos limitar, nós não temos que gerar regras que nos limitem. Por exemplo, dizer, olha, não vamos trabalhar com gotas abaixo de tal diâmetro, porque essa gota tem um potencial de deriva. A gente sabe que tem potencial de deriva, mas potencial de deriva não é deriva. Nós temos técnica para trabalhar essa gota de tal forma que nós podemos fazer uma aplicação segura, tendo em mente os parâmetros ambientais e todos aqueles outros parâmetros que definem uma boa aplicação. Então eu entendo que nós não devamos nos limitar. Nós temos que fazer, sim, aquilo que estamos preparados para fazer, né? A aviação agrícola vem evoluindo há 50 anos e não é agora que nós vamos pôr uma barreira porque eventualmente alguém está praticando mal a nossa atividade, tá? Então fazer mais do mesmo também não é uma opção. O que nós temos que fazer? Nesse contexto, no contexto que nós temos hoje, o que está acontecendo? O que nós buscamos, nós operadores? Nós buscamos produto correto, na taxa certa, ou seja, a dose certa por hectare, no lugar certo e na hora certa. Beleza? Em síntese é isso. Se eu trabalhar desta maneira aqui, eu estou fazendo um trabalho bom, com bom potencial, né, com satisfação para ambos os lados, tanto o operador quanto o cliente. Agora, o que a população espera de nós? O que quem está nos olhando do outro lado e hoje nos ataca espera de nós? Eles esperam basicamente isso aqui, ausência de deriva e uma aplicação segura. Bom, mas a ausência de deriva não é aplicação no lugar certo? Não é o que nós também queremos? E uma aplicação segura não é o produto correto com a taxa certa na hora certa? Então nós já fazemos aquilo que as pessoas esperam de nós. Só que eles não sabem que nós estamos fazendo isso. Ou vamos encarar por outro lado. Eventualmente, nós falhamos em fazer isso aqui. Isso que nós nos propusemos. E esse eventual causa transtornos. Porque N desses
eventos que aconteceram aí se iniciaram, tiveram o seu startup no momento em que alguém filmou um avião praticando algo que não deveria estar praticando naquele momento. Isso ocorre. Não vamos também tapar o sol com a peneira. E hoje câmera tem uma por metro quadrado. Nós estamos muito expostos. A nossa realidade hoje, se tiver um autopropelido ou um terrestre praticando uma irregularidade do outro lado do muro da casa da pessoa, ele não vê. Agora, se tem um avião a 500 metros, é visualizado, pela situação, pelo ruído, enfim. Então, nós temos que ter cuidado, nós também falhamos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar precisão. Temos que ter uma metodologia e um sistema que nos dê controle sobre o que nós estamos fazendo. E eu acho que é esse o nosso grande problema hoje, precisão. Nós não podemos fazer aplicações erráticas. Não, eu estou fazendo, uma hora vai dar errado. Mas quando essa hora surgir, eu resolvo esse problema. Eu tenho que acertar o meu alvo sempre. Eu não posso ficar picando e eventualmente correndo o risco de algo não dar certo. E é isso que na sequência agora eu vou propor para vocês. De que forma buscar então aplicações precisas? Nós temos que ter segurança operacional, sistema de segurança operacional implantado ou gestão de segurança nas nossas empresas. Temos que ter boas práticas, controlar o que nós estamos fazendo, treinamento das nossas equipes e informação e divulgação. São esses basicamente os 4 pontos que eu quero passar para vocês agora em alguns minutos de forma bastante breve. Tá? Então, primeiro aspecto, segurança operacional. Isso nós já estamos vendo, é um sistema implantado há bastante tempo, que estão nos propondo. As nossas empresas já cumpriram com essa regulamentação, mas eu entendo que por vezes não cumpriram alguns requisitos ou alguns pontos básicos de segurança que na verdade vai me dar gerenciamento. De novo, o que eu estou tentando passar para vocês? Nós temos que ter aplicações precisas. Eu tenho que ter certeza que a minha empresa usa uma metodologia que dá a minha garantia de que o serviço será bem feito, ou eu posso prever que ele não vai atingir o propósito e a partir dali inferir, colocar modificações ou parar o processo. Tá? Então, com relação à segurança operacional, que é a adoção de medidas visando minimizar acidentes de trabalho, isso envolve legislação, técnica, análise de risco, engenharia, ambiente, ou seja, uma série de fatores que aqui não é o momento e nem temos tempo de fazer essa abordagem, mas o pacote envolve isso aqui e mais coisas. Tá? Mas assim, algumas medidas que eu sinto que as empresas poderiam implantar de forma imediata e trazer retorno imediato para as empresas é, por exemplo, a questão dos procedimentos operacionais padrão. Quantas das empresas dos senhores, ou que os senhores conhecem, tem procedimento padrão? Contratou um novo funcionário, diz assim, olha, esta semana você vai estar dentro da empresa, já contratado, para aprender como se faz as coisas dentro da empresa. Você vai largar para esta pessoa um manual e dizer assim, você vai fazer o abastecimento da aeronave, está aqui, página de abastecimento de aeronave. Para que vocês entendam, eu já uso há bastante tempo essa imagem aqui, alguém eventualmente pode ter visto, deslocamento seguro em torno de uma aeronave. Vocês treinam o seu badeco, o seu auxiliar de pista, enfim, o nome que receba, para se deslocar de maneira segura em torno da aeronave? Essa pessoa recebeu essa orientação? Como é que eu poderia montar um procedimento padrão para esse momento? Por exemplo, isso aqui é coisa que eu tirei da minha cabeça, cada um de vocês vai ter uma opinião, de repente modifica, mas manter o pessoal não autorizado fora da área onde se encontra. Segundo ponto, não fumar próximo à aeronave. Terceiro ponto, afixar na área de trabalho uma placa com o seguinte conteúdo. Coloca lá perto da aeronave uma plaquinha para evitar aquele curioso de chegar, que sempre tem. Avião chama atenção. Mas se você botar aproximação excessiva pode causar graves ferimentos ou morte. Colocou a palavra morte, o cara, opa, sai de lado. Isso que está aqui, todos vocês sabem. Mas a pessoa que chega na empresa, o novo funcionário, por vezes vai perceber isso 20, 30, 40, 50, 60 dias, ou um ano depois, ou nem perceba. É um procedimento simples que nós podemos adotar e já traz retorno imediato para a nossa empresa. Mais alguns dados, não dar na frente da aeronave, não colocar a mão na hélice, toda aproximação que for necessária deve ser realizada pelo bordo de fuga, pelo ponto de visada do piloto, enfim, procedimentos bastante comuns no nosso dia a dia, mas para um leigo não.
Ora, se eu montar uma página com essas instruções e entregar para o meu funcionário, a partir dali eu sei o comportamento dele. E o piloto sabe o comportamento e os outros e todos da equipe saberão o comportamento adequado. Ah, mas houve modificação, não pode mais ser assim. Ok, vamos reunir a equipe, vamos consensar essa modificação, montar um novo procedimento padrão e apresentar de novo para a equipe. A partir dali, a operação altera, o modo de se realizar aquela atividade se altera, correto? Uma das coisas que eu criei há bastante tempo, vocês já podem ter visto, é isso aqui, uma placa afixada lá na área de trabalho, ou então algumas empresas que operam a partir da base, com as áreas de segurança ou áreas de perigo em torno de um avião. Por exemplo, à frente, perigo, hélice, aqui área de cuidado, área segura nesse cone aqui de visão do piloto, atrás uma área de cuidado, porque no momento que você acelera, voam pedriscos. Tá? Esse seria um procedimento, uma página do procedimento para deslocamento em torno da aeronave. Estou passando meio rápido porque o nosso conteúdo, né, enfim, vamos abordar, depois a gente deixa aberto para qualquer questionamento. Isso aqui seria o procedimento. A forma, cada um cria a sua. E aí nós vamos ter uma série de procedimentos que montam um manual. Que procedimentos são esses? Outros aqui, abastecimento de aeronave, uso seguro, descontaminação, operação de aplicação, transporte de equipamento, encerramento da atividade. Como é que encerra? Olha, você vai ter que recolher motobomba, vai ter que fazer isso, aquilo. Isso é trabalhoso? É trabalhoso. Mas uma vez tendo isso na mão, você começa a dar precisão à tua operação. Ou seja, eu estou passando para vocês ferramentas para aumentar a precisão, que é isso que nós necessitamos. É isso que eu entendo que hoje a aviação agrícola precisa. Técnica e tecnologia, tenho certeza, nós temos. Tá? Vamos lá. Demais medidas que podem ser tomadas com relação à segurança. Listas de verificação. Checklist. Todo piloto é acostumado a isso. Né? Começou o seu treinamento fazendo checklist, cheque de cabine, cheque disso, cheque de aeronave. Etiqueta de tarefas, aquele equipamento que o cara chega lá e lê, faça isso, faça isso, faça isso, ao desligar faça isso e isso. Nós não estamos chamando ninguém de burro. A gente só está lembrando as pessoas que eles têm N tarefas, N rotinas e eles esquecem de fazer. Então está ali, a pessoa vai ler. E lendo ela acaba daqui a pouco corrigindo um erro que ela iria cometer. Programa de recuperação de atitudes anormais, por exemplo, alijamento. Alguém já treinou os seus pilotos aqui para o momento de fazer um alijamento? Como fazer um alijamento? Por que fazer um alijamento? Dá tranquilidade a ele que ao momento que ele alijar, ele não vai sofrer um processo, crime por ele ter alijado uma substância tóxica por sobre um determinado ambiente. Claro que vai ter que haver uma recomposição ambiental, mas nesse caso vida é prioridade. Se ficar provado que o alijamento foi necessário, e isso eu digo para os alunos em sala de aula, eles não têm essa segurança. Vamos treinar, vamos mostrar, vamos dar essa segurança para eles. Tá? Programa de controle de ameaças, a invasão de pista no nosso caso é gado, né? É boi, é animal. A gente tem algum controle sobre isso? Isso é implantado dentro da nossa empresa. Programa de gerenciamento de equipes é outro tipo de programa que a gente pode implantar. Sei que está indo meio rápido, mas é que isso é uma parte só de todas as instâncias que eu gostaria de abordar de forma breve, infelizmente, né, pelo tempo, com vocês. Bom, a gente sabe que quando nós projetamos um sistema, nós temos um desempenho teórico. Eu vou montar uma empresa, a empresa vai funcionar assim. E o meu objetivo está lá. Isso vai ser assim? Não vai. O desempenho real sempre é na descendente. Sempre há perdas. Perda de controle, perda de ganho, perda de gerenciamento, né? E isso faz com que o desempenho real desça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar um sistema que faça compensações, que é o gerenciamento da segurança operacional, porque nós estamos falando de segurança. Então, quando eu invisto em segurança, quando eu tomo uma medida, treinamento, compra de equipamento, investir em algum fator de segurança, eu começo a reaproximar o desempenho da teoria. Às vezes até levo acima, melhoro. Tá? Essa deriva prática aqui é que faz que a gestão de segurança tenha que ser contínua, para que eu continue mantendo o foco daquilo que eu me propus, né, de início com a minha atividade. Então isso aqui faz esse ajuste de deriva com que exista um sistema de gerenciamento. Esse sistema de gerenciamento tem que ser ativo. E outra, esse sistema está sempre entre a gestão financeira, ou seja, quanto a empresa deve investir em segurança e quanto ela deve investir, né, na parte financeira da empresa. Tem dinheiro para segurança ou não tem dinheiro? Então essa aqui é a função, do gestor de segurança e até do próprio proprietário da empresa. Está naquela corda bamba.
agora eu invisto em segurança porque caiu demais, agora não, vamos puxar o freio de mão, não está na hora, a gente tem que comprar um produto, tem que comprar uma nova aeronave, enfim. Isso aqui é o dilema do gestor de segurança. Tá? Então, fator 1, segurança operacional. Isso não é só uma questão de atendimento à legislação, isso é fator de sobrevivência da nossa atividade e da nossa empresa enquanto prestador de serviço. E no momento que nós pudermos provar a quem nos ataca que nós trabalhamos realmente com sistemas de gestão de segurança eficazes, fica muito mais fácil de fazer a defesa. Por quê? Porque técnica e tecnologia nós temos. Nós somos, sim, se não a melhor, pelo menos uma das melhores ferramentas de aplicação. Hoje o pessoal ataca agrotóxico, mas para uma questão que a gente não entende, eles falam mal do agrotóxico e querem acabar com a aviação agrícola. Nós somos um instrumento. Agora, nós temos que provar que, enquanto instrumento, nós somos o melhor instrumento e o setor que melhor trabalha. Segundo ponto, ainda, me esqueci, custos da falta de segurança de maneira bem breve. Para quem acha que não tem custo, tem, perda de equipamento, parada da operação, redução do faturamento. Seguro, pessoal, apenas transfere o risco monetário. Não transfere o risco de imagem da empresa, o risco do nosso negócio. Olha aqui, ó, imagem, perdas de negócio, perda de produtividade, ações judiciais, sanções, indenizações e mitigação de impacto. Então tem mais este fator. Se eu não pratico a segurança dentro da minha empresa e ocorre um acidente ou ocorre um incidente, eu tenho todos esses custos. E esses aqui são muito piores do que os custos monetários. Comprar uma aeronave é uma questão de seguro muitas vezes. Agora, recuperar uma vida não se recupera. Tá? Bom, falamos então da segurança operacional, vamos falar de boas práticas. Tá? O que é a tal das boas práticas? Esse sistema de boas práticas, isso já existe no setor de alimentação desde os anos 60. Agora está sendo carreado para o nosso setor esses conceitos. Tá? O que seria isso? Boas práticas, na verdade, é oferecer o melhor, fazer o melhor daquilo que nós... nos processos que nós já temos, vamos dizer assim. O que o cliente hoje quer? O cliente quer qualidade de serviço. O que é isso? É, no momento da verdade, entregar o melhor. Qual é o momento da verdade? A pulverização. Se eu não estiver preparado para fazer uma boa pulverização, ou se o meu sistema vai aos trancos e barrancos, eu não tenho essa certeza. Segundo ponto, é um requisito mandatório legal. Eu preciso cumprir legislação. E para mim cumprir legislação, eu tenho que ter certeza que as coisas estão andando como elas deveriam andar. Então, em síntese, boas práticas, desculpa, passei daí 2 toques, é um conjunto de princípios, tá, que fazem com que eu trabalhe com qualidade e segurança. É eu pegar tudo que eu sei, novamente organizar e fazer o melhor possível. Vantagens das boas práticas. Eu arrolei algumas aqui de maneira bem sintética. Primeiro ponto, tá? A empresa irá controlar e conhecer melhor as suas rotinas. O momento que você olha para si mesmo, assim como na nossa vida, em vez de eu enxergar o defeito dos outros, eu enxergo o meu, se eu conseguir fazer isso, tenho certeza que eu vou ser um sujeito potencialmente melhor. E a nossa empresa também, se passar por esse tratamento, por esse carinho, por essa atenção, ela vai ser potencialmente melhor. Para quem? Para quem trabalha lá dentro, para quem nós estamos atendendo e para nós mesmos, no nosso ego, de sermos empresários e sermos bem-sucedidos. Segundo fator, redução do desperdício, retrabalho e outras formas de perdas. Tudo que é é complicado, retrabalho, recomposição, reavaliação, todos os res eu acho que a gente tem que evitar, exceto nomes próprios, Renato, Renata, por aí não. Vamos tirar fora desse pacote. Tá? Terceiro ponto, proteção à saúde, à equipe e população envolvida. Isso aqui é fator crucial hoje, até porque nós temos que nos lembrar que as pessoas estão olhando. O que eles querem? Eles querem segurança. Mas nós já temos isso, basta que nós não erremos. Quarto ponto, proteção ao meio ambiente. Eu controlando as minhas operações, certamente os meus processos que eventualmente iriam causar algum impacto vão ser previamente avaliados e corrigidos de forma prévia. Tá? Ou, no mínimo, se eles ocorrerem, posteriormente eu tenho condições de avaliar por que eles ocorreram e retomar um processo de uma forma diferente. Vantagem 5, cumprimento da legislação. Vantagem 6, melhoria da imagem da empresa, manutenção e atração de novos clientes. Nós temos que parar com aquela ideia, e eu sei que isso foi corriqueiro durante muitos anos e felizmente hoje está mudando, de que quando eu ganho cliente é porque o meu vizinho de hangar perdeu. Nós temos que nos unir enquanto setor, e isso está acontecendo, para que nós consigamos aumentar a nossa fatia do bolo.
Ou seja, eu tenho mais cliente. Por quê? Porque o mercado aumentou. E é possível isso? É. Hoje a aviação agrícola atende aí 25% da área agricultável das maiores culturas. Soja, trigo, algodão, milho. Nós temos muito espaço para crescer. Depende de quem? De nós. Vamos parar de botar a culpa nos outros. Vamos parar de dizer porque a aviação terrestre está entrando, está não sei o quê. Eu tenho o seguinte pensamento, desculpa se alguém pensa diferente, mas eu não boto culpa das minhas incompetências nos outros. Se alguém está tomando o meu mercado é porque também de alguma forma eu estou deixando. Se a gente avaliar dessa maneira, a gente só tem a ganhar. Eu sei que é duro dizer isso, né? Mas acho que se a gente pensar assim, a gente começa a olhar para o próprio umbigo. E olhando para o próprio umbigo, a tendência de melhorar é bem maior. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, é uma proposta que eu tenho. Montei uma cartilha, ela já deve estar com umas 30 páginas. E eu estou tentando... divulgar ou publicar isso aqui da seguinte maneira: não tem mercado para vender, tá? Eu comecei a explicar antes, mas bom, agora vai. Fiquei pensando como jogar para vocês isso aqui. Mas a ideia é montar uma cartilha onde todos esses itens e muito mais vão estar arrolados. O que eu tenho que fazer antes da aplicação? O que eu tenho que fazer durante a aplicação e pós-aplicação? Essa cartilha, eu intento que ela seja distribuída gratuitamente para tudo. Faz 25 mil e distribui. Agora eu tenho que arrumar quem patrocine isso. Eu penso talvez em SNA, Sindag, enfim, porque é algo relativamente barato. Mas o que se propõe esse trabalho? Por exemplo, antes da aplicação, eu tenho que definir o método de controle. Como é que eu vou fazer o controle da lavoura? Vai ser parte terrestre, parte aéreo, ou em aéreo, como é que eu vou fazer? Você vai lá, define, isso é muito planejamento, e dá um checklist. A área se ajusta à pulverização? Ela é adequada? Sim ou não? Ok, alguém verificou? Sim. Junto com o controle da área, pode-se realizar um programa integrado de controle? Ou seja, o cliente fazer manejo da área, no sentido de melhorar a eficácia do meu produto. Ah, mas eu não quero isso, eu quero aplicar sempre de avião, de que vale o cliente melhorar o controle dele e baixar um pouco o índice ou a demanda por pulverização. Mas, pessoal, o que nós temos que buscar é a satisfação do nosso cliente. Se ele estiver satisfeito, o nosso mercado cresce. Porque a nossa imagem melhora. E é isso que eu proponho, que eu preconizo que seja feito. Ou seja, nessa cartilha de boas práticas. Desenvolvendo o programa... Acho que desligou, não? Baixou só, né? Tá. Desenvolvendo o programa de controle das pulverizações. Considerar a legislação pertinente. Nessa cartilha estaria lá quais as legislações, e está, que eu devo cumprir. IN2 9605/99, tarará. Você checou tudo isso aí? Claro que uma vez tendo feito isso, eu acho que acabou cortando total o som aqui, não? Vocês estão ouvindo? Tá? Uma vez tendo feito esse checklist para um determinado cliente, obviamente que ele se repete e não precisa fazer em toda a operação. Mas você tem controle sobre todos os fatores envolvidos naquela operação. Identificar todos os envolvidos. Eu tenho vizinhos, eu tenho área de proteção permanente, eu tenho área de impacto ambiental, eu tenho certeza disso antes de realizar a operação? Sim ou não? Se eu tiver, eu vou lá e boto um cheque. Identificar e avaliar a área. Planejar o monitoramento pré e pós-pulverização. Quem de nós já foi na área posteriormente para verificar o que aconteceu, o que ocorreu? Ah, não, mas eu já trabalhei para esse, beleza, tchau. Se aconteceu alguma coisa ruim, ele reclama. Não é assim. Nós temos que manter um processo de controle, porque disso também depende a nossa sobrevivência. E enquanto eu falo nossa sobrevivência, falo de empresa, não só quanto o setor. Se cada um fizer a sua parte, o setor, por conta, se ajusta. Alguma coisa a mais, avaliar eventuais impactos negativos na pulverização, avaliação de risco antes de proceder a uma operação numa determinada região ou numa determinada área. Tá? Elaborar um plano operacional, isso de certa forma nós já deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos. Como é que é isso na prática? É simplesmente pegar todos esses itens e ir lá e cheque, 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 cheque. Isso é boas práticas. A hora que eu realizar isto dentro da minha empresa, que eu definir uma lista de itens a serem atendidos antes, durante e após a operação, pode ter certeza que vocês estão se aproximando do monitoramento da empresa de vocês. Essa cartilha que eu falei, comecei a falar antes, deveria falar agora, ou seja, depois de ter colocado os itens para vocês, essa cartilha eu tenho ela quase pronta, arrolando todas as leis, todos os itens, aqueles que eu me lembrei.
Eventualmente isso pode ser publicado e divulgado, de repente se divulga por um site, não tem problema nenhum, e vai sofrer ajustes, que bom, é sinal que as pessoas estão se preocupando e estão começando a utilizar uma ferramenta como essa. A gente tem que ter uma ferramenta como essa. Ela pode ser bem simples, e ela começa bem simples. A proposta dessa cartilha é já largar o caminho pré-percorrido, meio preparado para receber o asfalto. Tá? Isso eu estou conversando com o SNA e vou apresentar ao SINDAG, não deu tempo, mas mais cedo ou mais tarde eu tenho certeza que vai chegar até os senhores como uma ferramenta de trabalho rotineiro. Então, depois nós teríamos outro tipo de planejamento, eu só vou passar rápido, né, porque não vou explicar item a item, senão nos falta tempo para os outros 2 itens. Então, isso aqui pré-aplicação, durante a aplicação também tem o checklist e pós-aplicação também o checklist. No sentido de que ter qualidade e ter gerenciamento e monitoramento da atividade. Precisão. Precisão é isso. É acertar sempre o mesmo ponto. Daqui a pouco eu vou redefinir a rota. Eu jogo num outro alvo, mas eu vou continuar sendo preciso. Eu tenho metodologia para fazer aquilo ali. Coisa que hoje, não vou generalizar, não são todas as empresas, mas uma grande parte das empresas não pratica essa metodologia, né? A gente manda as equipes, diz, olha, eu confio na tua capacidade. Todos confiam, eu acho que tem que ser assim. O ser humano, a primeira base do relacionamento é que ele receba confiança. Mas a gente sabe que o ser humano falha e nós temos que ter uma metodologia para que as coisas aconteçam de maneira, pelo menos, similar todas as vezes. Terceiro ponto, então, estou passando rápido esses aqui, né? Terceiro ponto seria o quê? Nossos itens para buscar a precisão. A questão do treinamento, tá? E depois informação e divulgação. Mas com relação a treinamento, né, nós temos alguns treinamentos e muitos treinamentos que devem ser desenvolvidos. Em primeiro lugar, para quê? Para fazer aquele ajuste da deriva. Eu tinha um objetivo e eu estou derivando. Por quê? Eu troquei equipe, eu contratei novos funcionários, a minha equipe expandiu, eventualmente aconteceu a aquisição de novos equipamentos, por isso que eu tenho que ter treinamento. E no mínimo de sensibilização. Eu tenho que sensibilizar a minha equipe todos os dias, de alguma forma ou de outra. E de ciclos em ciclos eu tenho que retreiná-los e puxá-los eles para dentro da filosofia da empresa novamente. Para quem acha que, eventualmente, né, qual é as vantagens, vamos dizer assim, vantagem para a empresa de treinamento? Primeiro, compreensão da filosofia da empresa. Como é que a tua empresa trabalha? A empresa tem a cara do dono? Tem, a princípio tem. Porque ela começou com o dono e mais um funcionário. Ela manteve a cara do dono? Eventualmente mantém, e às vezes não. Às vezes há uma mudança, mas tem que haver uma filosofia. Tem que haver um norte. Vocês entram num ônibus sem saber para onde o ônibus vai? Não. Então como é que eu vou conduzir a minha empresa sem saber onde ela vai chegar? Ou então sem dizer para os meus funcionários qual é a minha ideia de empresa, a minha ideia de trabalho, qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar com o esforço deles também, o esforço coletivo. Por que aquela pessoa está ali dando o seu tempo, parte da sua vida, acreditando que, sendo parte daquela equipe, ele também vai crescer? Ele tem que ter essa percepção. Se ele não perceber isso, pode ter certeza, ele é mais uma peça no conjunto, mas ele não é alguém que luta pelo conjunto. Eu luto por algo no momento, e todos somos assim, no momento que eu creio que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Pode nem ser financeiro, pode ser no sentido de crescimento pessoal. Claro que dentro de uma empresa o financeiro conta, todos nós temos que sobreviver. Mas eu tenho que ter certeza de ganho, e um ganho maior dentro de uma equipe do que eu teria de forma individual. E isso é importante para a empresa de vocês, o treinamento traz isso. Agregação de qualidade às atividades, porque eu vou treinar a minha equipe, né? Eu vou melhorar a atividade dele, eu vou treiná-lo para bem fazer alguma atividade. Terceiro ponto, aumento da produtividade, decorrência do treinamento, né? Aumento da segurança operacional e quinto ponto que eu arrolei, melhoria na comunicação da equipe. A equipe se comunica melhor no momento em que você realiza treinamentos e coloca para todos eles os objetivos e principalmente fundamenta neles a ideia de que eles são parte de uma equipe, que o todo sempre produz mais do que o indivíduo. E isso tem que ser parte da filosofia da empresa. Ganho para o funcionário, né, para o colaborador. Desenvolvimento pessoal, comprometimento com a empresa, no momento em que ele sabe aonde nós queremos chegar, e ele diz assim, não, eu quero chegar junto, isso para mim vale a pena. Porque se ele achar que não vale a pena, sai, não tem problema, cada um há que buscar o melhor para si, mas ele vai definir isso no momento em que ele souber o que a empresa quer. Terceiro ponto, amplia competências, né? Eu às vezes tenho competências lá adormecidas dentro das pessoas, e é meu dever, enquanto coordenador, enquanto gerente, descobrir essas competências. Descubro como, né?
fomentando, motivando, dando aquele cutucãozinho. Cutucou, andou? Não. Então deixa eu cutucar de outro jeito. Daqui a pouco ele dá um salto. Opa, está aqui a competência do cara. E o bom líder faz isso. Ele identifica quem faz o quê e faz com que a competência daquela pessoa seja produtiva para o grupo todo. E todos ganham com isso. Quarto ponto, relacionamento interpessoal. E quinto ponto, incremento na carreira do próprio funcionário. Vocês vão dar um treinamento para ele, eventualmente ele pode mudar de empresa? Pode. Ou eventualmente ele pode, dentro da própria empresa, galgar posições. Isso, claro, é mais verdade em empresas maiores. Bom, quais são os treinamentos que nós temos, assim, de imediato dentro da nossa área? Primeiro, uma que é exigência legal, que é técnico executor, né? Uma exigência do Ministério da Agricultura, que nós temos que ter um técnico executor por operação, não é por avião, um por operação. Ou seja, se nós temos 3 aviões operando em 3 áreas diferentes, 3 técnicos. Mas se nós tivéssemos sempre os 3 operando juntos, um técnico bastaria. Mas é um por operação. Segundo ponto, capacitação, agrônomo coordenador. Hoje, o agrônomo, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas existe um mandato de segurança do CREA contra o MAPA, que hoje o agrônomo não precisa ter curso de coordenador para ser coordenador. Tá? Então, mas ainda assim, não dá, e eu digo isso de consciência, hoje as faculdades, 99% não fala de aviação agrícola. Então o agrônomo sai da faculdade sem conhecer aviação, e aí vocês contratam um agrônomo que não tem conhecimento, pelo amor de Deus, é um treinamento de 1 semana que custa R$ 1.900. Desculpa a palavra, burrice não investir nisso. Né? Você tem alguém capacitado do teu lado. Bom, passo 3, auxiliar de pista. Dá para treinar o teu auxiliar de pista? Opa, desculpa, eu apertei. Passo 4, capacitação no relacionamento interpessoal, desenvolvimento de equipe, isso pode ser feito. Mais 4 treinamentos aqui, vou passar rapidinho. Segurança no trabalho, isso é exigência legal. Alguns treinamentos de segurança, NR31, alguns já são exigências legais, nós temos que cumprir. Né? Mas o detalhe é o seguinte, pessoal, não é entender como, eu vou fazer porque estão me obrigando. Não, faz por melhoria, por capacitação, por desenvolvimento de equipe. É essa filosofia que eu acho que nós temos que adquirir. E por que tudo isso aqui? Porque se hoje os processos que estão contra nós chegassem lá num tribunal para um juiz decidir ou por uma Câmara de Vereadores decidir, e eu pudesse chegar lá e dizer assim, está aqui um manual de boas práticas que todas as empresas do Brasil usam na aviação agrícola. Está aqui os treinamentos que todos eles fazem. Vocês acham que essa campanha não perderia força? Perderia. Porque só nós fazemos isso, ou iríamos fazer isso. Os outros não fazem. E falta muito pouco para isso. O restante nós já temos. Equipes de gestão de equipes, capacitação, né? Liderança, enfim. Aí vocês vão pensar os treinamentos que são necessários dentro da empresa. Manutenção de equipamentos, enfim. Treinamento existe em N treinamentos, voltados a N necessidades, N demandas para N objetivos. Dentre os legais e os de capacitação. Se nós tivermos equipes treinadas, com treinamento constante, certamente a nossa empresa melhora. Mas é crise, eu não vou investir. Não, eu acho que é na crise que você tem que investir na qualidade. Porque qualidade é que te dá retorno. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para ganhar dinheiro sim, nós temos espaço para isso e conhecimento. É só uma questão de sensibilização. Infelizmente nós não temos tempo para falar de como ganhar dessa maneira. E o quarto ponto, o último dos nossos 4 itens, tá? Primeiro é segurança, depois boas práticas, treinamento e informação e divulgação. Aqui nós pecamos. E pecamos muito, muito. A nossa atividade utiliza DGPS há quanto tempo? 25 anos? Talvez um pouco mais. O terrestre usa quanto? 10 anos? 12 anos? Quando eles começaram a utilizar, eles fizeram uma barulheira. Tecnologia, agricultura de precisão, não sei o que. E tem que fazer? Tem, porque é bom. Mas e por que nós não fizemos antes? Por que nós que aplicávamos com margem de erro de 1 metro, 1,5 metros, que é irrelevante quando a faixa se desloca, não dissemos isso antes? É ou não é falha nossa? É. Nós temos que divulgar? Temos. Nós temos que divulgar a nossa atividade. De que forma? Vamos falar um pouquinho então de informação e divulgação. Nós temos que ter comunicação interna, já falamos, treinamento e comunicação. A empresa tem que ter comunicação, tudo que acontece tem que ser falado, tem que ser divulgado. Claro que existem informações que são gerenciais, informações do que tange a pagamentos, não vamos dividir tudo, mas aquilo que é importante para a atividade acontecer de maneira regular, tem que ser divulgado. Comunicação externa, ou seja, comunicações, produtos e serviços para os clientes. Eu tenho que chegar no mercado de uma maneira, eu não diria agressiva, mas uma maneira forte, né, formal, exata e precisa. E comunicação externa ainda fundamental para solidificar a imagem da empresa e do setor.
Se as empresas começarem a solidificar a sua imagem, o setor ganha de imediato. Isso aqui se faz como? Internet, vídeo institucional, folder, brindes, patrocínio, revista, propaganda, publicidade, seminários, né? N coisas que hoje nós não damos o devido valor, vamos dizer assim. Eu sei que eu estou sendo meio duro, assim, meio agressivo, mas depois a gente até pode ser contestado, não tem problema nenhum. É que em face do tempo e da extensão, eu acho que tem que ser meio positivo nas coisas, né? Outras maneiras de eu fazer isso aí: e-mail, cartilhas, adesivos, encartes, cartões, painéis, veículos. A imagem da minha empresa é o meu veículo. Eu mantenho o meu veículo numa situação agradável para que um potencial cliente olhe e diz assim: pô, bacana, hein? Legal. O carro limpinho, ajeitado, com todo o equipamento em cima, ou então vê um caco brabo passando, caindo os pedaços. Não dá. É a minha empresa. Se eu saio para a balada para conquistar alguém, eu saio um pouquinho melhor. Eu estou aqui, tentei me ajeitar um pouquinho, informal, mas um pouquinho melhor. Por quê? Porque vocês estão me olhando. Isso é imagem. Tem que trabalhar, tem que ser trabalhado isso. A minha empresa também precisa dessa imagem. Mês passado eu estava no Paraná e vi isso. Vocês não vão ler, eu vou ampliar agora, tá? Eu vi isso aqui num posto de gasolina. Atividade de venda de combustíveis. É atividade de impacto ambiental? É. Enorme. Porque abastece os veículos, que joga carbono na atmosfera. O que eles criaram? Eles botaram essa placa, posto ecoeficiente. Diz o quê? Tem coleta seletiva, tem tinta à base d'água. Todo mundo usa tinta à base d'água, mas eles botaram tinta à base d'água. Tubulação flexível, descarga com menor fluxo, coisas do cotidiano. Praticamente todo mundo tem isso aqui na sua empresa, ou mais ou menos. E eles criaram uma imagem de ecoeficiência. Vamos olhar uma empresa ecoeficiente agora, com responsabilidade ambiental. Uma empresa que, por exemplo, tenha sistema para tratamento de resíduos tóxicos. Posso botar. Uma empresa que tenha equipe treinada para correta manipulação de produtos químicos. Uma empresa que tenha tanque para contenção de efluentes tóxicos. Uma empresa que tenha sistema de gestão de segurança. Estão reconhecendo? O que é isso aqui? Uma empresa que tenha plano de resposta a emergências. Uma empresa que tenha área destinada à descontaminação de equipamentos. Estão reconhecendo? Mais um, acompanhamento técnico em todas as operações. Uma empresa que tenha uso racional de água, volumes menores de aplicação. Uma empresa que tenha operações controladas por satélite. Muito mais do que está aqui. E nós estamos usando isso aqui? Isso é aviação agrícola. Isso e muito mais. Nós já fazemos, pessoal. Nós estamos pecando na divulgação das nossas empresas. Valorizem o que vocês já fazem. Tá? Usem isso para melhorar a imagem de vocês. Nós estamos deixando que nos pisem. E nós não devemos fazer isso. Nós temos que nos unir. Em primeiro lugar, enquanto equipe, lá na minha empresa, olhar para o peito e dizer assim: eu faço bem feito. Impedir que alguém nos limite em qualquer coisa, e depois enquanto setor. Isso aqui e muito mais, é muito mais do que isso aqui. Só que você chega num posto, lê isso aqui e diz: pô, legal, bacana. E a tua empresa? Não poderia ter um cartaz lá na frente também, para que os clientes cheguem e visualizem isso aqui? Poderia. Por fim, a nossa realidade não vai abrir mão. Isso aqui não é mágica que eu coloquei. Não vai abrir mão de nós continuarmos nos preocupando com deriva, condições climáticas, tamanho da gota, saúde humana, legislação, ambiente e todos esses fatores e muito mais que eu não coloquei para não poluir a imagem. Então, assim como na nossa vida, a nossa empresa, a nossa história enquanto setor, ela tem um presente, um passado e um futuro. Nós somos hoje resultado do processo que imprimimos a nós mesmos até ontem. Eu digo até ontem, passado bem recente, porque se vocês querem mudar alguma coisa amanhã, começa a fazer hoje. Sai da zona de conforto e começa a mudar, porque senão não acontece. E aí só vai sobrar o lamento de dizer: poxa, mas como é que o cara ali cresceu? Como é que ele evoluiu? Ele evoluiu porque ele se mexeu. É basicamente isso. Só nós não podemos esquecer que no nosso futuro, duas coisas eu acho que deveriam estar presentes. Primeiro, não basta estar presente. Nós temos que impedir ações predatórias, que é isso que nós estamos vendo. Com o quê? Com competência. Competência que nós vamos tirar da onde? Da nossa organização, com base nesses pontos que eu coloquei e tantos outros. E outra, a nossa empresa não precisa de cliente, ela precisa de fã. Vocês têm que fazer um processo para o cliente, para que ele chegue na empresa de vocês, seja atendido e ele diga: uau! Aí sim, esse cliente você não perde mais.
Isso é um fã, isso não é um cliente. E é possível isso? É plenamente possível isso, na empresa e na vida de vocês a cada momento. Agora, basta a postura, né? Basta que eu assuma isso hoje. O bom da vida, pessoal, é que sempre tem tempo de mudar. E o tempo é hoje, é agora. Começa daqui a 1 minuto, ok? Então tá, pessoal, meu recado era esse. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu.